Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. Bora falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6 milhões e 400 mil euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentar, para dizer que time você torce e por que o Biel seria uma peça importante. Beleza? O Galo vai contratar nessa janela, sim. Só que imagino que menos do que o Cuca gostaria. O Cuca tem feito muita pressão por contratações e esse é um tema que tem gerado problemas internamente, só para explicar para vocês. O Cuca indicou alguns jogadores que foram reprovados pelo SIGA, que é o Centro de Inteligência e Informação do Galo, né? É o centro criado lá para avaliar jogadores e tal, e o Cuca anda bem chateado com o pessoal lá. O Fábio Marcelo perguntando se o Arão está fechado com o Bahia. Fábio, o pai do Arão tem oferecido ele para alguns clubes de futebol no Brasil. Contei para vocês na semana passada que ele foi oferecido ao São Paulo. O pai da Arão tem relação boa com dirigentes do São Paulo, mas acabou que o nome não emplacou. No Galo também houve uma sugestão, uma tentativa do Paulo Brax, mas o Cuca não quis. Acho que pode ser um nome interessante, tá? Bora lá, colocando na tela aqui, ó, a nova classificação do Campeonato Brasileiro tem como líder o Flamengo. Rubro-negro com 24 pontos, contra 23 de Cruzeiro e Bragantino, 22 do Palmeiras. O Fluminense aparece em quinto com 20, o Fluminense vai vencendo, ainda com bola rolando, intervalo de jogo, Internacional 0, Fluminense 1 no Beira-Rio, tá? É só curioso destacar que até a semana passada, quando o Palmeiras recebeu o Flamengo e perdeu, a diferença do Palmeiras para o vice-líder era de 4 pontos. E se vencesse o Flamengo, o Palmeiras abriria 7 pontos de vantagem para o Fla. Nesse momento, o Flamengo é líder e o Palmeiras é quarto colocado depois de 2 derrotas consecutivas. Bom, bora começar com os jogos de ontem. O Bahia assistiu pela primeira vez a Rogério Ceni vencendo o São Paulo, vitória por 2-1 do Bahia. O Vasco perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, que faz excelente campanha no Brasileirão, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Mirassol, com mais um gol do Reinaldo em cobrança de pênalti, garantiu a vitória por 1-0 contra o Sport. O Sport que tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 20 clubes. Depois de 11 rodadas, são só 3 pontos conquistados.
na Vila Belmiro, com o Santos jogando bem, deu Botafogo, vitória do Botafogo por 1-0, com o gol do Arthur, porque antes desse gol, o Neymar foi expulso depois de colocar a mão na bola para tentar ludibriar o árbitro e marcar um gol. Juventude 0, Grêmio 2, mais um tropeço do Juventude, que é o penúltimo colocado, com apenas 8 pontos. O Grêmio foi para 15, se distanciando da zona do rebaixamento. Agora à noite, Flamengo 5, Fortaleza 0, e Vojvoda segue no cargo apesar da derrota. O Marcelo Paz, que é o CEO do clube, já confirmou essa informação. A vitória do Flamengo por 5-0 só reforça a grande fase ofensiva do Fla. 24 gols marcados. Só a título de comparação, o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro é de Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol, hein? 17 gols cada, são 7 gols de vantagem do Flamengo para o segundo melhor ataque da competição. Flamengo que também tem a melhor defesa, só 4 gols sofridos. Corinthians 0, Vitória 0, tropeçaço do Corinthians em meio a um caos político, mas com mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Timão não foi capaz de abrir o placar, apesar de chances criadas. Com um golaço de Rony, o Galo venceu o Ceará no Castelão. Vitória importante do Galo, que vinha sofrendo na parte de baixo da tabela. Se bem que o Galo também já foi para 17 pontos conquistados, né? Atlético, aí Cruzeiro 2, Palmeiras 1, vitória gigante do Cruzeiro, que confirma o grande momento do time de Leonardo Jardim, jogo que tem tudo para ser a despedida de Alexandre Matos, tá? Matos vai sair do Cruzeiro, muito criticado e contestado, mas foi ele quem montou esse time, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E ainda a bola tá rolando para Internacional e Fluminense, 1-0 pro Fluminense. Mas, Ale Oliveira, o Cuca te convenceu na entrevista coletiva ou não, Ale? Zero, nem um pouco. Aliás, os colegas de imprensa aí do Ceará são a mãe pro Cuca, né? Vamos falar a verdade, né? Não, mas os zagueiros deslizando, no primeiro tempo o Atlético nem passou do meio de campo. Aí o Cuca, não, a estratégia, me fala por favor, Cuca, que eu adoro, que eu acho o melhor treinador da história do Atlético, um dos melhores, sem dúvida alguma, do Campeonato Brasileiro, sabe tudo de futebol. Mas a estratégia passava por o Everson fazer pelo menos um milagre, duas grandes defesas. A estratégia passava pelo Rony acertar um chute do meio da rua, sendo que ele estava perdendo gol de dentro da pequena área. A estratégia é começar com os bons no banco. Então, o próximo jogo, então quem que vai ficar no banco? O Lianco tá suspenso, mas quando ele tiver condição, põe o Lianco no banco, põe o Scarpa no banco, põe o Rony no banco, põe o Rubens no banco. Porque se a estratégia é essa, contra o Botafogo ele fica com a mesma lorota. Ah, não, eu deixei o Scarpa e o Gabriel Menino no banco, porque no segundo tempo... Pô, mas então precisa combinar com o adversário. Porque se o Ceará tem um pouquinho, mas pouca coisa de qualidade, ele matava o jogo no primeiro tempo. E aí não tinha segundo tempo. Então, assim, pô, respeito demais o Cuca. Sou fã dele, acho que esse ano o Atlético tem treinador, porque de jeito nenhum que ia acontecer com o Atlético, que aconteceu na final da Libertadores, até na final da Copa do Brasil, os 4-1 no agregado pra cima do Flamengo. É outro nível, estamos falando de treinador de verdade, bom. Mas, pô, não, né? Não. Até porque, vamos voltar um pouquinho no tempo só, o Cláudio falou que podia ser que o Hulk não viajasse. Então, como é que estava no planejamento do